amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente, esse programa que todos os dias traz até você algo de Deus, especial, para abençoar a tua vida. Como sempre, uma história que eu tenho certeza que vai lhe impactar. Hoje nós iremos falar sobre a história da nossa amiga Renata, e olha, ela sofria com muitos problemas, depressão, todo tipo de perturbação, mas conheceu Jesus. Foi à igreja, alcançou o encontro com Deus e Deus começou a mudar a vida dela, a tal ponto que ela começou até a fazer a obra de Deus. E o Senhor Deus foi abençoando, foi operando, foi dando a ela direção, mas infelizmente, como sempre, o diabo ataca, e às vezes ataca mesmo, e olha, os problemas começam a surgir. Talvez você até diga, mas uma pessoa de Deus enfrentar problemas, é disso que nós vamos tratar aqui hoje. E eu quero que você preste muita atenção na história de hoje, nesse depoimento, que certamente vai ajudar você. Talvez está enfrentando problemas, lutas, e diz, será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou sozinho? Não deixou, não. Nós vamos ver, como sempre, no final, que o Senhor Deus, Ele opera e opera maravilhas. Vem comigo, por favor, aqui até o telão e vamos assistir a primeira parte da história de hoje. 6 anos, eu sofria de depressão, eu sentia uma tristeza que eu não conseguia entender. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, passava o dia inteiro chorando. Ela viveu assim numa tristeza, nada estava bom. Através do programa, ele falava, sobre a mudança de vida daqueles que entregassem a vida a Jesus. E naquele momento eu entreguei a minha vida a Jesus assistindo a televisão. E ali eu coloquei as mãos no coração, aceitei a Jesus. Ali eu senti no meu coração que eu estava diferente. Junto com a igreja, ela segue para as cidades vizinhas para falar do amor de Deus. Em uma destas viagens, um acidente acontece. Foi no dia 11 de maio de 2017, às 19 horas. Estávamos indo em missão, tinha um jumento morto na estrada e a irmã que estava com o carro na frente, mais 4 pessoas que estávamos nessa missão, que eles me acompanhavam, e ela foi desviada desse jumento e aí o carro virou 5 vezes e meu carro vinha atrás. Foi algo assim aterrorizante. Meus amigos, prestou atenção? Estava fazendo a obra de Deus, servindo a Deus. E de repente me vem aquele problema, essa adversidade, este mal, que era realmente para talvez tirar a vida dela. Um problema muito sério que acontece não é com pouca gente, não. Infelizmente, os acidentes, esses problemas da estrada são mais comuns do que a gente imagina. Infelizmente, algumas pessoas até nem sobrevivem. Graças a Deus, que Deus guardou ela. Mas olha que coisa séria, né? Talvez alguém até pergunte, poxa, mas Deus não podia guardá-la? Deus não podia protegê-la? É disso que eu vou falar com você daqui a pouco. Quando eu trouxer até você uma palavra, e a palavra de Deus que mostra a verdade, que mostra pra gente o que Deus, Ele quer e Ele pode fazer. E Ele vai fazer também na sua vida aí, você que está assistindo. Pois eu vou pedir para você prestar muita atenção nesta história de hoje, no caso da Renata, porque eu tenho certeza, Deus vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele sempre cuida dos seus, que apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das maldições e muitas vezes dos ataques do inferno, que surge no meio do caminho. Talvez você até diga, mas foi um acidente só. Foi só um imprevisto, algo que ninguém esperava. Verdade. Mas quem causou aquilo? Foi Satanás, para querer talvez tirar a fé dela. E muitas vezes tem tirado a fé de alguns. Mas Deus, Ele estava com ela, como está com você aí que talvez esteja sofrendo problemas parecidos, para te abençoar. Mas eu quero que você venha comigo, por favor, até o telão mais uma vez, porque nós vamos agora assistir uma reportagem falando sobre esses traumas, esses acidentes que acontecem quase que diariamente. Põe aqui, por favor. Diariamente, milhares de pessoas dão entrada no hospital sofrendo com algum tipo de fratura. Quando ocorre o rompimento em mais de um osso, se classifica como múltiplas fraturas. A dor intensa, inchaço local e a incapacidade parcial ou total de mexer o membro fraturado
é uma das características de quem sofre com este mal. Em casos graves, o risco de infecção é grande. Um acidente pode levar o paciente a óbito. Prestou atenção? Ouviu bem o que disse nosso amigo aí na reportagem? Múltiplas fraturas, ou uma fratura mesmo, num acidente, pode levar a pessoa à morte, sim. Infelizmente, aquilo ali pode se complicar de maneira tal que a pessoa às vezes não vê saída, não vê solução. Mas eu vou pedir para você prestar atenção no que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, através do doutor que vai explicar para a gente melhor. Afinal de contas, ninguém melhor do que um ortopedista para explicar para mim, para você de casa, o que é uma fratura e como ela causa sofrimento na vida de uma pessoa e o quanto a pessoa sofre com isso. Mas eu vou repetir a você. Nós vamos ouvir o que o doutor fala, mas eu quero dizer para você que Jesus muda qualquer situação. E por mais difícil que seja o seu problema, Deus pode te ajudar e Ele vai te ajudar. Você só precisa confiar nele. A nossa amiga, olha, estava ali servindo a Jesus, sofreu um acidente, de repente, né? Desviou lá de um animal, quando foi ver, capotou aquela coisa toda, fraturas terríveis, mas Deus guardou ela e guarda você também. Ele vai te abençoar. Mas eu vou pedir para você vir agora comigo, ouvir o doutor Luiz Augusto. Põe aqui, por favor, na tela. A fratura, ela pode ser múltipla, quando você tem mais de uma fratura no mesmo osso ou mais de uma fratura em outras partes de ossos. E ela pode ser classificada também quanto o próprio traço da fratura, né? Se a fratura tem um traço simples, né, que é um traço só, ou quando ela tem mais de um traço, no caso formando uma cunha, que no caso seria uma fratura em cunho, ou quando você tem uma fratura complexa, que no caso a gente chama de fratura cominutiva, quando você tem mais de 2 traços no mesmo osso em si, tá? Então, assim, quanto ao tratamento, essa classificação ela ajuda bastante, porque muitas das vezes quando você pega uma fratura aberta, que no caso é o caso da fratura exposta, você tem que primeiramente, já ela sendo múltipla ou a própria simples, né? Você tem que primeiramente atender esse paciente visando diminuir o nível de infecção. Então você tem que estar fazendo uma antitetânica, tem que estar fazendo uma antibiótico terapia de profilaxia, e você também tem que fazer a estabilização do osso como forma primária em si. Essa fratura, como ela é aberta, ela é exposta, ela tem que ser feita em 2 tempos. Quando a fratura não é pontiforme, ela tem um nível maior de complexidade. Em 2 tempos, significa que no primeiro tempo a gente vai ter que estar tratando essa fratura com fixador externo, que é aquele fixador que usa alguns pinos, né? São pinos de chance. E aí o paciente ele fica internado no hospital, muitas das vezes, fazendo uma antibiótico terapia venosa e sendo assistido. E ali pode estar fazendo ultrassom, Doppler, para poder ver se tem alguma trombose, né? Passadas as 2 semanas em que o paciente não evoluiu com nenhum quadro infeccioso, é feito a segunda parte do procedimento cirúrgico com a fixação definitiva da fratura. Então, havendo condição de pele, abre-se a pele e faz a fixação da fratura com placa ou dispositivo de fixação intramedular, no caso. Se for uma fratura múltipla e, no caso, se ela estiver em 2 ossos, como se você estivesse na perna e na coxa, logo você vai ter um joelho flutuando. Então isso é um grau de gravidade muito complexo, porque no caso você pode ter uma lesão com partes de... você pode ter uma lesão vascular no caso. A fratura, quando nós temos, você tem a ruptura do osso, logo ali você tem a parte da medula, né? Então aquela substância ela é gordurosa, e no ato de que você tem uma fratura, vamos supor, do fêmur, que é um osso longo, você tem uma chance muito grande de vir a óbito, até por um tromboembolismo pulmonar ou até por algum evento isquêmico cerebral. Prestou atenção no que o doutor explicou? Ele estava explicando que as fraturas e esses problemas causados por um acidente são terríveis. Não só pode levar ao óbito, mas traz um sofrimento terrível. E se a pessoa não buscar ajuda, ou não tiver a ajuda necessária ou competente, a coisa pode se agravando. Mas graças a Deus, que nós vamos hoje ver aqui é o testemunho de alguém
que apesar de ter enfrentado, por causa de um acidente, um problema tão sério, Deus deu a vitória. E é o mesmo Deus que quer dar a vitória para você. Você só precisa confiar nele. Talvez você que está me assistindo, até no hospital, que sofreu um acidente, que teve problemas sérios de saúde, e diz, olha, para mim não tem jeito. Não, tem jeito sim. É por isso que você está assistindo o programa hoje. Deus permitiu que você acompanhasse o programa de hoje para entender que Ele está sempre guardando os seus e que apesar dos ataques, apesar dos problemas que surgem no meio do caminho, Ele ainda está com você. E Ele guarda, Ele protege, Ele socorre e Ele vai socorrer você também. Eu vou pedir para você, apesar de termos visto aqui, falamos muito sobre fraturas, muito sobre acidente, mas não vimos ainda a segunda parte da história de hoje. E eu vou convidar você para vir comigo até o telão e vamos assistir então esta segunda parte, por favor. Nesse momento eu estava dentro do carro e eu me lembro que quando eu vi, eu só fiz fechar o olho e dizer, Jesus, a minha vida está em tuas mãos. Eu e os irmãos que estavam dentro do carro, nós estávamos vivos e por dentro, a parte de dentro, ela ficou intacta. O mais grave foi depois que fez a ressonância, que a gente viu que realmente teve fratura grave e também por ela não fazer movimento quase nenhum, né? Precisava de ajuda para sentar, para levantar, para andar. Minha família cuidou de mim, mas em momento algum eu murmurei, em momento algum eu questionei a Deus. Depois de 3 meses, eu ainda sentia dores fortes na coluna e eu comecei a colocar no coração que no dia 7 de setembro eu iria para Salvador e que Jesus ia terminar a obra. Ela estava sentindo bastante dor. Tanto dentro do ônibus, ela esqueceu o travesseiro que ela colocava nas costas e teve até que colocar minha mochila, porque ela estava sentindo bastante dor nas costas e também no pescoço. Confiando em Deus, sempre acreditando que a coisa ia mudar. Apesar da situação ser uma situação complicada, precisava até da ajuda dos familiares. E aí Deus foi operando, ela confiando em Deus. E é isso que me chama a atenção. Quem confia em Deus sempre vence. E ela teve vitória. É por isso que estamos falando da nossa amiga aqui no programa de hoje. Mas antes da gente continuar, antes de eu falar mais sobre o caso dela e até trazer uma palavra, deixa eu pedir para a gente voltar aqui até o telão e ouvir aqui os casos curiosos com o nosso amigo Anderson. Por favor, põe aqui na tela. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero contar a história de Pedro Barcelos, de 36 anos. Um homem que, ao voltar do trabalho, estava de carro dirigindo com mais 3 pessoas. Contudo, nem todos chegaram ao destino. As 3 caronas faleceram num acidente no meio do percurso, mas Pedro chegou até o fim. Contudo, 80% de suas pernas estavam queimadas. Ele não tinha expectativas de vida, apenas 50%. Múltiplas fraturas no corpo, clavícula, mandíbula. Estava numa situação drástica. Os médicos chegaram para a família e disseram que não havia mais o que fazer, mas uma medicação experimental poderia ser usada. A mãe dele não aceitou e disse que, se o Senhor quiser levar um filho, que o leve ou o cure. Pois bem, o médico preencheu o atestado de óbito e deixou em cima da mesa. E no mesmo dia, a mãe de Pedro, orando ao Senhor, o milagre aconteceu. O corpo dele começou a ser restaurado. Ele foi curado. Tudo por conta de oração e fé. Curioso, não? Não só curioso, maravilhoso, Anderson. É um milagre de Deus mesmo. Ela acreditou, orou, clamou a Deus, enquanto o médico já tinha até preparado ali a certidão de óbito. Curioso mesmo, incrível. Mas a mãe acreditou em Deus e Deus deu a vitória. Assim também acontece com toda aquela pessoa que acredita no poder de Deus. E eu queria, por favor, pedir a você que pegasse a sua Bíblia, se você a tiver aí, e viesse comigo no livro de Salmos, no capítulo 37. Lá no versículo 24, ele fala algo especial, algo extraordinário, que ele diz assim, preste atenção no que está escrito aqui.
Ele diz: ainda que caia, isto justo, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Deus segura com a sua mão. A mão poderosa de Deus está sobre aquele que é justo, aquele que acredita em Deus. Então, mesmo que venham os problemas, as lutas, Ele está ali para ajudá-lo. E Ele está com você para te ajudar agora, para te socorrer, para te abençoar. Eu vou convidar você a assistir agora a última parte da história de hoje e quando voltarmos eu quero orar com você. E acredite, Deus vai te abençoar, como abençoou a vida da nossa irmã, que apesar do acidente, apesar de tanto sofrimento, deu a volta da vitória e você vai dar também, no nome de Jesus. Vem comigo, vamos assistir a última parte aqui, por favor. No momento que ele deu a palavra, ele disse: curva sua cabeça e feche seus olhos. E ali eu determinei: vai embora a sequela de um derrame, de um acidente, de uma queda, de uma cirurgia. Em nome de Jesus agora, saia em nome de Jesus. No momento que o irmão Tiago, ele começou a cantar, né? Não, por força, começou a cantar e, enfim, a gente começou a marchar. E eu comecei a marchar. Teve um momento que eu senti o toque de Deus, eu senti a dor, foi completamente embora. Eu chorei muito, muito mesmo, porque eu sabia do milagre que Deus tinha feito, da obra que Ele tinha completado na minha vida. E na volta, ela já começou a andar correndo, ela correu até. A minha coluna está completamente restaurada. Eu estou podendo fazer tudo. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia olhar para baixo sem sentir dor. Eu não conseguia fazer isso sem sentir dor. Jesus é maravilhoso. Que maravilha, né, meu amigo? Que lindo que Jesus fez. E Ele vai fazer também por você. Eu já coloquei, inclusive, ali o meu papel, porque eu quero convidar você agora a pegar o seu copo com água. Eu vou falar com Deus. Está aqui o meu copo com água. Pegou o seu? Então vamos orar, vamos clamar a Deus nesse momento. Pai, assim como o Senhor restaurou a saúde dela, assim como diz a tua palavra, que o Senhor segura o justo pela mão e ele não ficará prostrado. Meu Deus, abençoe esta gente agora. Eu consagro esta água para que aquele que dela beber receba a vitória. E como ministro da tua palavra, eu digo a todas as forças infernais que têm agido na vida dessa pessoa, que batem retirada, desapareça, saia, em nome de Jesus. Meu Deus, que aqui esteja a tua bênção, para a glória do Senhor. Amém? Beba da sua água comigo. Graças a Deus. Meus amigos, eu queria fazer também um convite a você, para estar conosco aqui na nossa igreja em Bom Sucesso. Eu estou na rua Bom Sucesso, 157, diariamente, 8, 15 e 19 horas. Aos domingos, 8, 15 e 18 horas. E eu tenho certeza que aqui Deus irá te abençoar. Afinal de contas, Ele é um Deus que não abandona os seus. Ao contrário, quando você confia nele, Ele sempre te socorre e te abençoa. Nós vamos já terminando o programa, vamos com um clipe bonito agora, um louvor abençoado em o nome de Jesus. E até a próxima, no nome dele. O fundamento é algo construído, é algo de valor em uma estrutura. Sem ele nada pode se manter estável. Na vida é da mesma forma. Para se manter firmado, é necessário estar em Deus fundamentado. Deus é o maior construtor, artista e até pintor. Fez com perfeição as estações, de outono a verão.